Eu creio que Deus ele tem algo para falar com você, então feche seus olhos na sua casa. Se você já compartilhou essa live com seus amigos, feche seus olhos, você que está aqui neste momento. Vamos colocar o nosso coração, vamos guardar o nosso coração essa noite. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez que estamos reunidos. Só Tu sabes, Pai, daquilo que estamos passando. Tu sondas, Tu conheces os nossos corações. A Tua palavra fala que a palavra nem chegou à nossa boca, mas Tu já sabe o que nós vamos falar, porque nós cremos que Tu és um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus onisciente. Tu sabe de todas as coisas, e Tu sabe da intenção do nosso coração. Cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que está aqui com a gente no culto presencial, que o Senhor possa falar através da Sua palavra em nós, e que o Senhor possa manifestar em nós o Teu reino, e que Teu reino seja real, através das nossas vidas. Manifesta, Senhor, o Teu reino em nós, faz o Teu querer nos nossos corações, nas nossas vidas, e que no nome de Jesus, o Teu nome seja engrandecido através de nós, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, aplauda bem forte ao Senhor, que Ele é digno, aleluia, amém? Nós estamos já no dia, hoje é 11 de julho, né? Já estamos na segunda semana desse mês, e que ano que está sendo surpreendente, né? Esse ano dizem que é um ano para esquecer, mas eu acredito que esse é um ano para nós lembrarmos, né? É um ano para nós, para que Deus venha revisar os nossos corações, né? Nós tínhamos um planejamento nesse ano, mas eu creio que tudo acontece por uma vontade de Deus. E se nós passamos esse tempo todo longe, né, afastados, se nós passamos todo esse tempo distantes, né, desse distanciamento social, se nós passamos todo esse tempo nos guardando, é porque Deus queria, né, gerar algo em nós. Nós tivemos uma série falando sobre gerar, e eu creio que Deus está gerando algo novo nas nossas vidas. Todo mundo fala de um novo normal, né? Então tem algo novo que Deus quer fazer através da sua vida. Se Ele está mudando algumas coisas no mundo, né? Eu estava vendo a evolução que teve em lives, né? No sistema jurídico, os processos online, parece que eles conseguiram evoluir anos em meses, né? Processos que estavam demorando anos, eles estão fazendo em meses. Por quê? Porque as coisas se renovam, os tempos se renovam, né? E Deus, Ele também é um Deus do novo. Ele faz algo novo em nós, né? Ele se transforma numa nova criatura. Ele cria algo novo em você. Ele gera algo novo através de você. E esse mês, e esse ano, desculpa, é um ano de Deus gerar algo novo em nós, uma nova geração. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus quer gerar, Deus está chamando uma nova geração, uma geração posicionada. O tema do nosso ano no Overdose é posicione-se. Então, você tem que se posicionar, né? Às vezes nós estamos tão deslocados dentro da igreja, a gente vem à igreja por vir, a gente faz as coisas por Deus por fazer, porque nós não nos posicionamos. E Deus, o que Ele quer de você é algo novo, um novo posicionamento. Talvez você pensar, eu já fiz muito para Deus, eu já me frustrei, eu já abri célula, já me frustrei, eu já fiz isso, já me frustrei. Mas não, Deus quer fazer algo novo. Esqueça o que passou, gente. Eu sempre falo, o que é bom e o que é ruim passa. Se você viveu coisa boa no ano de 2019, passou. Se você viveu ruim, também passou. Você tem que construir algo novo. Você não vai viver só de boas recordações ou de más recordações. Você tem que viver de algo novo todos os dias, amém? Porque até a misericórdia do Senhor se renova em nós todos os dias. Então fala assim, eu tenho que viver algo novo. Fala para o seu irmão de longe aí, você tem que viver esse ano algo novo. Você tem que ser uma nova pessoa. Quantos creem nisso? Diga amém. Glória a Deus. E nesse mês, olha que engraçado, nós escolhemos um tema. Na verdade eu escolhi esse tema, né, para falar sobre vida. Fala assim, vida. Fala bem forte, vida. E Deus, as coisas são às vezes irônicas, né?
porque como nós vamos falar de vida em um momento em que nós só falamos de morte, e como nós vamos falar de renovação em um momento em que só estamos falando de mortes, problemas, conflitos. E hoje eu quero, dedicar esse culto, a 3 pessoas. A dona Celina, aqui a nossa irmã da igreja, que nos deixou hoje, A dona Celina era minha aluna de capacitação destina, Uma mulher maravilhosa e que infelizmente nós perdemos hoje. Também dedico esse culto falando sobre vida a pastora Márcia Guedes, que na semana passada nos deixou vítima de um câncer. Uma mulher admirável, uma mulher que sempre lutou por adolescentes, por crianças, pelos mais necessitados, que mesmo doentes tinha um trabalho incrível com pessoas que estavam passando também por um problema de câncer, e nos deixou semana passada. E esse também eu dedico a uma família da igreja, família do Eneil, da Gleide, Caleb, que perderam essa semana também. O Eneil perdeu o pai dele, estão passando por um momento difícil. Então você fala assim, mas como nós vamos falar acerca de vida em um momento em que nós temos uma média diária de 1.200 pessoas morrendo por dia no Brasil? Em um momento em que nós estamos passando por discussões de negros que morrem vítimas de uma escolta policial, de um policial que a gente vê um vídeo de um policial de joelho em cima de um pescoço de um homem. Eu não falo apenas de um negro, mas de um homem, de uma pessoa. E nós vamos falar de vida. Hoje, se você liga a TV, falando sobre morte. Se você liga o jornal aqui da cidade, vai falar sobre as mortes que ocorreram em Marabá. E a gente vê tanto isso nos jornais, seja nos jornais impressos, seja na internet, seja na televisão, que a morte se tornou algo normal para nós. Quando a gente fala, morreu um cara, mas esse aí que tinha que morrer mesmo, esse é um vagabundo. Morreu um jovem de drogas, mas quem manda usar droga? O salário do pecado é a morte. A gente até usa versículos bíblicos para justificar a apatia que nós vivemos como cristãos dentro da nossa sociedade. Nós falamos sobre morte como se fosse algo normal. Nós negligenciamos a vida de outras pessoas, porque somos uma igreja, somos pessoas, cristãos, não igreja apenas, mas cristãos que estão totalmente apáticos acerca do cristianismo, do que é ser Cristo. E é uma ironia, porque as maiores declarações que nós sabemos acerca do plano de Deus, em João 3,16, fala que para que Ele venha nos dar uma vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Então repete comigo assim, para que todo aquele que nele crê. Não, repete mais forte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez a gente repete tanto esse versículo que a gente vê aqui, que se torna também algo banal para nós. Porque nós costumamos, como cristãos, a selecionar quem é digno da vida de Deus, da vida eterna de Deus. Mas a palavra de Deus fala, todo aquele que nele crê. Todo não está direcionado apenas a crentes, a pessoas que vêm no overdose, a pessoas que nós achamos que são dignas de perdão, a pessoas que nós achamos que moralmente merecem o perdão de Deus. Ele está falando de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê. Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja subjugado pelo pecado, não seja vítima de um tiro,
não seja vítima de uma violência, não seja vítima de um estupro, não seja vítima da apatia da igreja, mas tenha a vida eterna. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Fala assim, repete de novo comigo, vamos repetir, todo aquele que nele crê. Então eu te pergunto, quanto vale a vida? A gente gosta de relativizar a vida, porque se a gente vê, por exemplo, programa da tarde lá, aquele programa policial, a gente até se emociona, né, quando um policial, ele mata um bandido, aplaude. Eu lembro que eu estava mudando de uma casa aqui em Marabá, e quando nós entramos na rua, assim, um monte de gente, né, e aquele negócio, a gente olhando assim, aí eu passo, não, que tem um ladrão ali dentro daquela casa. Aí a gente ficou assim, minha casa a gente morava em Sobradinho, e a gente ficou assistindo de cima aquela cena. Aí, alguns minutos a gente ouviu uns tiros, tá. Aí quando eu vi os tiros, os policiais trouxeram aquele corpo, jogaram assim em cima da caminhonete, igual um lixo mesmo, igual um animal morto, jogaram em cima da caminhonete, era um jovem morto, e eu vi uma rua toda aplaudindo uma morte. As pessoas estavam emocionadas com aquilo. Abraão, mas ele merecia, né? Deixa eu te falar. Aquele jovem morto ali, ele merecia a morte tanto quanto eu e você merecíamos, porque assim como ele, todos nós somos pecadores. É muito fácil você dizer, esse cara não vale nada, aquele menino não vale nada, aquele menino não quer nada, aquele menino merecia a morte. Quem somos nós para julgar quem merece viver ou quem merece morrer? Quem somos nós para falar que aquele jovem merece morrer ou aquele jovem merece viver? Porque nós estávamos, o nosso destino, gente, era a morte. Nós já estávamos em um estado de uma morte espiritual, que nos daria uma morte física, que nos daria uma condenação, mas Jesus, através da sua graça, Ele nos mostra que nós temos a vida eterna, quando nós cremos nele. E naquele momento, né, a gente vive um momento um conflito muito grande, acerca de justiça, porque a igreja hoje é uma igreja moralmente justa. Nós falamos quem merece viver, nós dissertamos quem merece morrer, mas nós não consultamos a palavra de Deus, que é a verdadeira justiça. E eu não estou só falando, gente, de uma morte física, mas também de uma morte espiritual. Quantos de nós estamos aqui dentro que hoje negligenciamos falar de alguém, de Deus para alguém, convidar alguém para vir para o culto? Quantos de nós achamos mais importante assistir um vídeo na internet do que chamar alguém para participar do culto? Vendo pessoas mortas espiritualmente dentro da nossa casa, nós estamos mortos espiritualmente e estamos negligenciando essa morte. Então, a gente sempre fala assim na igreja, né? Que Deus não olha o nosso exterior, mas Ele olha o quê? O nosso interior. Deus não nos julga por aquilo que vestimos, por aquilo que pelo que nós somos. Se você é branco, negro, amarelo, pobre, rico, milionário, Deus não te olha assim. Mas nós geralmente agradecemos Deus por isso, porque nós sabemos que, de fato, se Deus fosse nos olhar pelo nosso exterior, a gente estava frito. Já pensou se Deus olhasse, não, isso aqui é muito feinho, não vai para o céu não. Ia ser difícil entrar no céu, né? Tem um povo bonito aí, não tem? Tem um povo que é mais bonito que a gente, convenhamos. Tem um povo que é mais rico que a gente, não é verdade?
Tem um povo que tem mais dinheiro. Então Deus falou o seguinte: você é pobre, cara, o que você vai fazer no céu? Já pensou Deus falar um negócio desse? Quem é você, cara? Você não é nada, né? Você nem... Fala igual aquele cara: você nem é nem um engenheiro civil. Cidadão não, né? Sou engenheiro civil. Então, já pensou Deus te olhar assim? A gente agradece a Deus. Mas Deus, ele fala uma coisa, um ponto importante no Sermão do Monte, que ele fala: qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E eu falo para vocês, não é porque você não matou ninguém que você não pecou. Não é porque você não traiu a sua esposa ou seu marido que você não traiu. Porque Jesus está falando, se você cobiçar, você já pecou. Então o que eu falo para vocês hoje? Deus, ele não olha para o que você termina de fazer para considerar isso um pecado, mas ele olha as suas intenções, as suas verdades, é o que passa no seu coração. Talvez você nunca matou ninguém, mas você já sentiu uma vontade de matar alguém, e nesse momento você pecou. Então talvez você nunca se prostituiu com ninguém, ou nos últimos anos não, mas você olhou para uma pessoa e você arquitetou aquilo na sua mente, você pecou. Porque não é aquilo que fazemos, mas é a intenção que há no nosso coração. Assim como a oferta que nós damos, não é o valor que você dá, mas é a intenção que você dá essa oferta. Deus não olha para o que você tem, de fato Ele não olha, mas Ele olha para a intenção que há no seu coração. Deus não olha porque você canta bem, você canta mal, você toca bem, você toca mal, mas Ele olha para a intenção que há no seu coração, porque Ele fala que Ele busca adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é porque você recebe as pessoas bem, você é bonito para receber as pessoas, mas a intenção que há quando você recebe a pessoa. Não é porque você tem uma célula que você está fazendo algo de bom, mas é a intenção que há quando você abre uma célula. Tem pessoas que abrem célula para se amostrar. Tem pastores que sobem no altar para se engrandecer. Tem músicos que tocam aqui em cima para se aparecer para as meninas. Então não é porque exatamente você faz, mas é a intenção que há no seu coração. E se nós formos olhar hoje para a intenção que há no nosso coração, assim como aquele jovem morto em cima de um carro, de uma carroceria, de uma caminhonete da polícia, nós também merecíamos estar mortos. Quando estão entendendo aqui, diga amém. Eu não estou querendo te julgar, meu irmão, eu estou falando que a palavra de Deus fala. Mas é isso que há no nosso coração. Os nossos pensamentos são de mortes. Hoje eu e o Cássio, a gente estava ouvindo um podcast, né? A gente estava viajando junto hoje. Fizemos uma tour aí pelo sul do Pará. E a gente estava ouvindo um podcast e o pastor que estava falando, ele estava discutindo sobre a pandemia, né? E porque muitos teólogos falam que quem mandou a pandemia é por um propósito de Deus, foi Deus que mandou. E Deus vai matar pessoas por um propósito maior. E ele citou alguns teólogos que falam que isso é verdade, porque Deus em sua soberania, Ele ordena todas as coisas. Então de fato, Deus, Ele mandou o Covid-19 para matar algumas pessoas que Ele queria. Você já pensou um trem desse? Eu não estou falando que sou eu, mas alguns teólogos pensam assim, que Deus em sua soberania, porque Deus, a Bíblia fala que Deus sabe até o que sai da nossa boca, o cabelo que cai da nossa cabeça, até quando um pardal morre, Deus tem uma soberania nisso. Então dentro da soberania de Deus, alguns teólogos falam que Deus mandou o Covid-19 porque Ele queria de fato julgar alguns e despertar outros. E ele discerne falando que ele não pensa que Deus é tão mau assim, porque se Deus fosse matar todo mundo, então Deus quis o holocausto, Deus quis o estupro de uma criança ali fora, Deus quis a morte de um justo.
por um propósito maior, né? É uma coisa que o John Piper, naquele texto, né, Cássio, ele falou que é a soberania agridoce de Deus. É algo que é salgado, mas que tem um gosto doce. Quem já comeu algo agridoce aí? Alguém já comeu? Que é aquele negócio salgado e doce ao mesmo tempo, né? Então, e ele fala que eu não creio que Deus é assim. Eu creio que Deus, Ele tem em seu amor algo para nos oferecer. Em seu amor Ele tem algo que nos dá uma nova oportunidade. Então, se você de fato acha moralmente, aquele cara mereceu, né? Eu lembro que Jesus, ele chega a um grupo de religiosos que eles queriam a morte de uma mulher adúltera, de uma prostituta. Senhor, essa mulher adulterou, o que a gente faz com ela? A lei fala que eu preciso o quê? Apedrejá-la. Eu creio, gente, que muito de nós aqui dentro ia pegar uma pedra e tacar na cabeça daquela mulher. Ah não, a pastor não faria não. A gente faz isso, gente, inconscientemente todos os dias. A gente julga pessoas inconscientemente. Jesus fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então quem de fato aqui não merece a condenação de Deus, que atire a primeira pedra. Todos nós merecemos a condenação de Deus, porque Deus conhece a intenção que há no nosso coração. Mas Deus não é assim. Deus, Ele é amor. Diga: Deus é amor. Então, se você fez algumas coisas dessas na sua consciência, na sua mente, na sua intenção, você já pecou. Você está entendendo? Se em algum momento da sua vida você já agiu assim, dessa forma, você já pecou. Então o que eu quero te falar hoje? Você e eu somos impuros, adúlteros, assassinos, ladrões, desobedientes, rebeldes. Quem aqui a mãe não brigou, você xingou a mãe todinha na mente, assim, só na mente. Por fora assim, só fica só aquele ódio, né? Mas o coração assim, xingando a mãe assim, né? A mãe nem imagina, né? Então, porque você ali é um rebelde. Então, será que você merece o favor de Deus? Será que na nossa vida tem algum valor? Então, eu e você somos impuros, mas na verdade, de acordo com padrões humanos, nós não temos nenhum valor. Tem pessoas que criam um cachorro porque não aguentam ser humano. Você já viu isso? Ele dá mais valor a um cachorro do que a um ser humano. Eu vi um pastor dizendo que muitos pastores se calaram diante daquela situação do George Floyd nos Estados Unidos, e que se fosse um cachorro, se o policial tivesse matado um cachorro, talvez geraria mais comoção do que um ser humano. Qual o valor que há na vida do homem? Nenhuma. Nos padrões humanos, nenhuma. A gente olha as ruas, as pessoas estão mortas, acidente de moto, está lá morta, se sanguentada, o cara vem filmar, como se fosse um espetáculo da morte. A gente compartilha vídeos das pessoas morrendo, das pessoas sendo atingidas por tiros, das pessoas sendo esfaqueadas. A gente acha bonito, a gente contempla a morte, mas nós não temos prazer na vida. Então o que eu quero falar para você? Nos padrões humanos, a nossa vida não tem valor, mas aqui nós vamos aprender hoje o que é a graça de Deus. Fala assim: graça, favor imerecido. Então a nossa importância, gente, não está na sua pureza, na sua retidão, na importância da sua bondade, no que você faz, das cestas básicas que você deu durante a quarentena. Nossa, aquela pessoa é uma pessoa de valor, né? Tem até um negócio de geração de valor, né? Então, o nosso valor, ele não está atrelado àquilo que nós fazemos, como nós nos comportamos, a nossa pureza, a sua retidão, mas não está na nossa própria capacidade, mas
A nossa importância, o nosso valor está no quanto somos amados por Deus. Fala para o seu irmão, a sua importância, o seu valor está no quanto você é amado por Deus. É incrível, porque a gente sempre relativiza o valor das pessoas. Você só tem valor se você tiver algo para me oferecer, se você significar algo para a sociedade. Mas Deus, Ele escolhe nos amar. Deus escolhe dar a vida por você. Deus encontra valor na humanidade. Eu vejo que Deus, Ele procura assim. Todas as vezes que Deus ele se enfurece com o homem, Ele procura na terra alguém que ache graça. Ele diz que Noé, Deus achou graça, Deus estava furioso com a terra era iníqua, a terra, as pessoas eram transgressoras, mas Deus achou graça em Noé, e por causa de Noé, Ele salvou a humanidade. Então chegou um momento em que Deus, Ele escolheu nos amar, Ele achou o valor em nós através do amor dEle por nós, não pelo que nós fazíamos, não pela religião, mas pelo amor que Ele deu a vida por amor de mim e por amor de você. O santo dando a vida pelo transgressor. Então, qual é o valor da vida? Quanto vale a sua vida? A gente estava ouvindo uma palavra, eu e o Cássio, a gente ouviu algumas palavras durante essa... E aí, engraçado que Esaú, ele entrega a bênção dele, da primogenitura, por um prato de lentilha, gente. Pensa numa bênção barata. Jacó encontrou uma promoção naquele dia, né? Talvez você está entregando a sua vida por causa de um relacionamento. A sua vida vale um relacionamento. A sua vida vale uma noite de sexo. A sua vida vale uma pedra de crack. A sua vida vale uma curtida no Instagram. Tem pessoas que a coisa está tão tóxica hoje que se ela não ganhar uma curtida no Instagram, ela se mata. Se ela não for relevante em alguma coisa na rede social, ela se sente desvalorizada. Então sempre as pessoas vão querer te colocar um valor. Quanto que você vale no seu trabalho? Quanto que vale o seu tempo? Quanto que vale a sua alma? Tem uma música do Apocalipse 16, o pregador Lucas, ele fala isso. Que a gente só vale aquilo que nós somos. Se você for ali no hospital particular, se você não tiver dinheiro, você morre na frente do hospital, mas as pessoas não te atendem. Então, quanto é que você vale? Quanto que vale a sua vida? O preço da nossa alma não pode ser comprado nem com prata, nem com ouro, nem com qualquer dinheiro que exista. Ela não pode ser avaliada por padrões humanos, gente. Não sofre com a bolsa de valores, com sobe e desce da bolsa de valores. A alma humana não tem índices inflacionários, não está à venda nos mercados econômicos. Existe que eu acho uma besteira em comparar a vida humana ao trabalho que ele pode oferecer. Deixa eu te perguntar uma coisa: você quer o seu emprego ou você quer a vida de uma pessoa que você ama? Porque é relativo. Se for uma vida de uma pessoa que você não ama, deixa eu morrer, né? Eu não conheço. Agora, quando é a sua vida, quando é a vida de uma pessoa que você ama, você não quer entregar.
Sabe por quê? Porque existe um valor muito grande para você. Então, por mais que o ser humano atual despreze o valor da sua vida, para Deus, a alma humana tem um valor caríssimo. Sabe quanto custou a sua vida, Hanani? Sabe quanto custou a sua vida, Lohana? Sabe quanto custou a sua vida, Werley? A sua vida custou a vida do Filho de Deus. Deus pegou o único filho dele e falou assim: cara, você tem tanto valor, que eu vou dar a vida do meu filho para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus te olha, Ele não vê mais um ser humano morto, transgressor, pecador, um assassino. Ele não vê um prostituto, mas Ele vê um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vê o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida, e você é vivo com Ele. Quando você crê nisso, diga amém. Primeira Pedro 1,18, abra sua Bíblia lá. Pedro, ele fala acerca desse preço. 1 Pedro 1,18, conseguiu abrir aqui? Fala assim, ó: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Gente, eu não sei se vocês entendem isso, mas Deus escolhe te dar aquilo que Ele tem de mais precioso. Tem pessoas que chegam diante do altar porque estão passando problemas financeiros. Senhor, eu preciso de 10 mil. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Aí Deus dá, as pessoas vêm, dão testemunho, ficam felizes, a igreja se alegra. Dá uma semana depois, a pessoa está fora da igreja. Eu não vejo na igreja as pessoas falando: cara, eu entreguei a minha vida para Cristo, eu sou salvo, eu tenho uma vida eterna, eu ganhei algo de mais precioso, o sangue de Cristo está derramado sobre a minha vida, e eu, a partir de hoje, entrego a minha vida a Ele. Eu sou livre das amarras do pecado, eu sou livre de tudo que, gente, não interessa, não tem algo mais precioso do que isso. Então Deus, Ele não te entregou apenas Deus não chegou diante de Satanás e falou: ó, Satanás, é o seguinte, eu vou te dar um Corolla aí, vou te dar aí uns tênis da Nike, para você salvar a vida do Abraão, porque é o valor dele. Vou te dar aí um Rolex, eu vou te dar aí, porque eu sei que a vida desse menino vale isso. Não, Deus pega e fala o seguinte: Satanás, eu vou dar a vida do meu filho. Eu vou dar o que eu tenho de mais precioso. Abraão ia matar o seu único filho, o filho da promessa, o filho que Abraão desejou. Quando Abraão está quase para matar o filho, Deus, ele prova o coração de Abraão. E ele fala: você me ama, cara. Através de você eu vou fazer uma nação, através da sua vida. Gerações e gerações serão abençoadas. E Deus pega um cordeiro e entrega no lugar de Isaac. Deus fez uma aliança comigo e com você, porque sabe quem estava no altar para ser morto? Eu e você. Deus pega você e fala assim: cara, eu te tiro daí, eu coloco meu filho, o Cordeiro Santo, para morrer por você, e através da sua vida, de você, eu tenho algo sobrenatural para fazer. Quantos aqui estão entendendo, diga amém. Eu quero te falar que o preço por Deus foi pago com o seu próprio filho. Com o seu próprio filho, com o seu próprio sangue. Você acha que só foi Jesus que sofreu na cruz? Deus sofreu na cruz, o Espírito Santo sofreu na cruz, porque eles são um só. A obra foi feita por todos.
Então, sendo assim, a gente não pode ficar parado, gente, imaginando que somente alguns são dignos da salvação, que somente alguns são dignos da palavra de Deus, que somente os nossos familiares são dignos, somente as pessoas de esquerda são dignos, somente as pessoas de direita são dignos, somente aqueles que são ricos são dignos, somente aqueles que são pobres não. Todos perecem da glória de Deus, todos precisam ser redimidos pelo sangue de Cristo, porque o preço já foi pago, caríssimo. Então todos nós precisamos viver isso, nós precisamos entender isso. Imagina aí, o L estava devendo lá o banco, né? Devendo o banco. Estava ou tá, o L? Estava, né? Tá. Aí o L tem lá uma coisa que ele gosta muito. Eu tenho minha casa, né? E o banco vai vir tomar minha casa. Aí o L está preocupado, meu Deus do céu, vão leiloar minha casa e agora eu vou perder, eu demorei anos pagando e não consegui pagar. Aí eu vi lá que alguém foi lá e não sei, pagou a casa do L para ele. E o L já está livre da dívida dele, preocupado. Se você ama o L, o que você vai falar para o L? Ei, mano, não se preocupa não, você já foi pago. Sua casa vai ser feliz. Deixa eu falar, existem milhares de pessoas que estão presas pelo pecado. As pessoas estão presas dentro de uma transgressão. Elas se sentem devedoras, elas pagam com o seu próprio corpo, com suas próprias emoções. E nós, igreja, não estamos preparados para falar que o preço já foi pago pela vida delas. Nós somos tão assim egoístas em falar que assim, não, cara, olha, não tem essa dor que você está sentindo, não tem essa depressão que você está sentindo, não tem esse vício que você carrega, não tem essa família difícil que você tem, não tem todos esses problemas que você passa, sentimentais, psíquicos, sei lá, que só Deus já levou na cruz, você é livre, você não deve mais nada. Quantos aqui estão entendendo, diga amém. A vontade do Senhor é salvar todas as pessoas. A vontade de Deus é trazer a vida eterna para todo aquele que nele crê. Quantos creem nisso, diga amém. Então, se você nunca entendeu porque Cristo teve que morrer, entenda hoje que você não merecia salvação. Você era um pecador, eu era um pecador. Alguém que feria a moral de Deus, alguém que enfrentava diretamente os preceitos divinos, alguém que poderia ser chamado de assassino, de imoral, de desobediente. Mas Deus é justo e não tem o mal por bem. Ele não pode negar a si mesmo. Então a solução dele foi enviar o seu filho para morrer por nós. Então Deus nos substituiu, gente, pagando esse preço por nós. Então a sua vida, ela vale muito. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a sua vida vale muito. Fala para o outro, fala a sua vida vale muito. Se você está na live aí, fala para alguém no chat, fala para o seu pai, para o seu filho, sua avó, fala, vó, a sua vida vale muito. Fala no seu Instagram, coloca assim, a sua vida vale muito. Coloca o status aí na internet, no seu Facebook, no seu WhatsApp, a sua vida vale muito. Então o nosso valor, o maior valor que já existiu, morreu para que você tivesse continuado tendo pela eternidade a vida eterna. Diga amém. E a última pergunta que eu quero te fazer: quanto que vale a sua vida? A gente já sabe quanto vale a vida, mas quanto é que vale a sua vida? Então, seguindo os padrões humanos, a nossa vida não vale nada, né? Você já viu aquela música assim, você não vale nada, mas eu gosto de você? É tipo isso que Deus fala pra gente. Cara, você não vale nada, mas eu te amo. Você não vale nada, mas eu te amo. Então, segundo o amor e a graça de Deus, assim como a vida de muitas pessoas não valiam nada, Ele fala que nós temos o grande valor. Diga amém. Por isso, viva de maneira intensa, fale desse amor para as pessoas,
Viva intensamente o seu chamado. Não chegue no final da sua vida e fale assim: poxa, eu poderia ter feito tanta coisa, não vivi. Eu poderia ter me entregado mais, eu poderia ter sido mais intenso, eu poderia orado mais, eu poderia ter acreditado mais. Existem pessoas que estão dentro da igreja, que estão mortas espiritualmente, que estão morrendo fisicamente. Então, a única maneira possível de viver de forma valorizada é crendo que Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pessoal, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, Ele transforma a nossa vida. Cássio, a gente estava conversando muito, né? E eu vou ver até semana, eu estava falando com ele para a gente fazer uma live, né, Cássio, no Instagram, contando um pouco da história dele. Mas resumindo, né, o Cássio era líder de uma das torcidas organizadas de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e um dia ele e a torcida organizada se enfiaram numa briga e um jovem de uma outra torcida organizada morreu. Né, e através disso, alguns amigos dele, que eram da torcida, foram presos, e um amigo dele dentro da cadeia se converte, ganha a namorada dele, e a namorada dele ganha o Cássio para Cristo. Então, uma morte gerou o nascimento de várias vidas através da vida do Cássio. Mas eu te pergunto, Cássio, hoje, o que você faria para salvar a vida daquele jovem? Se você estivesse hoje naquele local, você seria mais um que bateria, ou um que pararia tudo para salvar aquele jovem? Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, gente, a gente começa a não dar valor apenas na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Nós começamos a nos importar com os nossos familiares, nós começamos a nos importar com as pessoas que estão ao nosso redor, nós começamos a nos importar com a nossa casa, com a nossa célula, com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso país, com a nossa nação, porque vidas importam para aqueles que receberam a vida de Deus. É igual a parábola que fala, né, de um cara que devia muito, e aí ele devia muito, né, e ele foi para o julgamento, e naquele julgamento lá, o cara que ele devia, perdoou a dívida dele. E aí quando ele saiu lá fora, esse cara que foi perdoado, encontrou um cara que devia uma merreca para ele, e ele foi lá e obrigou esse cara a pagar ele. Aí Jesus, falando sobre essa história, fala que o cara que devia muito foi preso novamente, porque, poxa, eu recebi um perdão de Deus, a minha dívida foi paga, por que eu não posso perdoar a dívida das outras pessoas? Você recebeu o perdão de Deus, a vida de Deus, por que você, quando vê uma pessoa morrendo, você não acha que ela também é digna de viver? Então, a quem muito é perdoado, gera uma grande gratidão. Então, eu quero te chamar hoje para que você, primeiro, entregue a sua vida para Cristo. Entregue o seu coração a Cristo. Se você não tem essa urgência de viver, se você não tem essa urgência de declarar a vida para outras pessoas, se você se alegra na morte de outras pessoas, porque afinal, quanto que vale a vida? Eu quero te convidar a ficar em pé. Vamos fazer uma oração. E você, primeiro eu te convido a você clamar pela sua vida. Você é melhor do que eu, é conhecedor da sua própria história. E você sabe até hoje como você tem vivido. A Bíblia fala que existem caminhos que para o homem parecem de vida, mas no final ele nos leva à morte. Então eu quero te perguntar hoje, quanto é que vale a sua vida? Abraão, você não conhece a minha história. E eu quero te falar a verdade, eu nem quero conhecer. Eu não quero saber da sua história. Porque existe uma pessoa que conhece a sua história, que sabe como que você pensa, que sabe as intenções do seu coração. E essa pessoa já escreveu a sua história. E ela
quer que você hoje entregue a sua vida para ela, que é Jesus Cristo, porque Ele te dá a vida eterna. Feche seus olhos, igreja. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando através da live, feche seus olhos e ore para o Senhor. Fala: Pai, eu entrego a Ti o meu coração. Pai, eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, as intenções que há no meu coração. Eu peço para que o Senhor possa fazer algo através da minha vida. Que o Senhor possa transformar o meu coração, me moldar conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Nesse momento te convido, aquieta o teu coração e comece a orar com o Senhor. Como é que você tem vivido, meu irmão? Como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido diante de Deus? Como é que você tem andado? Quais são as intenções que há no seu coração? Fala com o Senhor, entrega o seu coração a Ele e fala: Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti o meu coração, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti as intenções que há no meu coração, para que Tu possa, Senhor, transformar a minha vida. Eu Te aceito, Senhor, eu entrego o meu coração, e eu Te aceito como meu Senhor, eu Te aceito como meu Salvador, aquele que entregou aquilo que era mais precioso, a vida do Seu único Filho. E Senhor, coloca em mim o sangue, Senhor, o sangue remissor de pecado sobre a minha vida, para que o Senhor transforme, para que o Senhor faça, Senhor, para que o Senhor tire todas as transgressões que há em mim, tira todo o pecado, tira toda a acusação de Satanás, toda a condenação, a transgressão que eu merecia, a transgressão que eu vivia. Em nome de Jesus eu entrego diante de Ti, porque o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Em nome de Jesus eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu conhecimento, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus projetos diante da Tua presença, para que o Senhor faça algo novo. Fala isso com o Senhor, faça, Senhor, para que o Senhor faça algo novo, para que o Senhor renove em mim, Senhor, a Tua presença.